Tudo quanto pedirdes ao Pai, orando, será concedido, o que indica ser a felicidade algo ao nosso alcance, dependendo somente de nos resolvermos a tal. Nas vicissitudes do caminho e dificuldades da luta, a prece da alma contrita chega aos ouvidos divinos, que retribuem a confiança com a temperança e o ânimo, a inspiração e o auxílio. Aceitar o determinismo absoluto, prosseguiu, atencioso, seria o mesmo que negar a bondade divina, aceitando o fatalismo negativista. Convenhamos ainda que nenhuma alma é destinada ao mal. O mal é somente uma manifestação do bem ausente. Estava profundamente comovida. Embora recordasse do que lera, na terra, o assunto era sempre atraente. Invadia-me o ser preciosa sensação de conforto e segurança, favorecendo minha mente com novos rumos ao entendimento. Depois de ligeira meditação, como se buscasse esclarecimentos novos, o venerável médico continuou. A reencarnação é abençoado ensejo, concessão imerecida. E toda doação é sempre utilizada como melhor convém a quem a recebe. Muitos, inadvertidamente, atiram fora o que recebem, sem consideração ao benfeitor. Outros utilizam-se da concessão, indiferentemente. Raros aplicam bem os valores recebidos. Tal benefício deve ser aproveitado, não para pagamento, peregrinando pelas sendas da amargura, mas para aquisição de valores pelas vias do trabalho. Na contabilidade do céu, a soma de ações nobilitantes anula a coletânea equivalente de atos indignos, e todo o amor ao próximo, em serviço educativo à humanidade, é degrau de ascensão. Por essa razão, o momento que passa é de especial valor. Desde que o nosso hoje se encontra radicado no ontem, usemos o hoje e amanhã na edificação da ventura por que ansiamos. Passado, presente, futuro. Hoje é o que importa. Atendamos às tarefas que o Mestre nos confere, em oportunidades santificantes, e avancemos, sem cessar. Calou-se o lúcido visitante. Minha mente perdia-se num mundo de cogitações novas. Vibraram em meu cérebro espiritual as palavras: reencarnação, desencarnação, oportunidade, prova, expiação, resgate. E, sem que o percebesse, deixei-me conduzir à nostalgia absorvente, ao lembrar das perdas que pesavam sobre meus débeis ombros. Percebendo, porém, o meu pensamento, nublado pela súbita amargura, o médico espiritual atalhou-me a inquietação, asseverando: sustente o bom ânimo. O arrependimento, quando muito frequente, é mau conselheiro. Use a meditação como medida salutar, abandonando toda e qualquer expressão de remorso deprimente. Utilize-se do momento para a planificação do porvir. Agora, exercite-se, amanhã, sirva. E com voz grave, concluiu: busque o repouso, é necessário e inadiável pronto refazimento. Cuidarei de medicá-la devidamente, e, sempre que possível, estaremos ao seu lado, e Jesus conosco. Despediu-se o novo amigo que, acompanhado da irmã Zélia, se dirigiu a outros necessitados, no sublime mister de curar. Capítulo 12. Em meditação. As palavras do Dr. Cleofás conduziram o meu pensamento a um mundo de novas indagações. Pouco habituado aos exercícios mentais, sentia dificuldades em ligar expressões esclarecedoras a acontecimentos ilustrativos para tirar os mais proveitosos ensinamentos. Por essa razão, sentia-me perturbar, embora a clareza com que as ideias me foram apresentadas. Que magnífico tema esse, livre-arbítrio e determinismo! Raramente procuramos examinar os fatos que nos sucedem na vida, descobrindo neles as origens do livre-arbítrio ou do determinismo. A grande maioria dos crentes deixa-se conduzir pela sucessão natural dos acontecimentos, sem aprofundar-se nas causas determinantes, em acuradas e úteis observações. Diante de uma tragédia, duas atitudes comumente assaltam os homens.
revolta injustificada ou resignação desvitalizada, que traduzem, em ambos os casos, pobreza do conhecimento racional da fé. Somente poucos indivíduos buscam apreender a razão basilar dos acontecimentos para, esclarecidos, dirimirem as consequências, preparando-se para a aceitação natural do fato. Crença, compreendi-la agora, não significa, de maneira alguma, a aceitação passiva dos postulados doutrinários de uma denominação religiosa. Antes de tudo, crer representa conhecer para crescer através do conhecimento. A crença é um meio de realização objetiva nos domínios da alma. Dessa forma, a fé é uma lanterna inextinguível clareando a senda evolutiva do homem através do discernimento lógico, no intrincado campo dos problemas subjetivos, materializando-se na conduta social. E assim podia, melhor que antes, averiguar quanta certa ponderação que se exige no conhecimento religioso, como só ia acontecer no espiritismo. Quantas vezes, interrogava-me, deixara-me entusiasmar pelas pregações doutrinárias na seara evangélica, comovendo-me até as lágrimas, sem o cuidado, porém, de, ao recolher-me ao lar, aprofundar a mente nas análises dos conceitos expendidos pelo dissertador, como frutos da inspiração divina, aplicando-os na vida diária, em favor do porvir. Vezes outras, nos dias destinados ao intercâmbio medianímico, por momentos rápidos mergulhava o pensamento e o coração na leitura da Boa Nova, procurando, nos deveres da higiene preparar o corpo para o sono, sem outros cuidados para com a alma. A mesa mediúnica, quando deveria cooperar com recursos valiosos da prece e da concentração, mantinha apenas a atitude da face, sem o devido respeito à dor dos desencanados, esmagados sob crudelíssimas cruzes. E quantas vezes me deixara conduzir, invigilante, tomada pela impiedade, acreditando estar diante de artifícios dos médiuns ou de enfermidades características de maníacos e sugestionados. Terminado o intercâmbio, só excepcionalmente conduzia comigo as impressões da noite de socorro para melhor e mais acurado exame. Diante dos benfeitores espirituais, à hora das instruções psicofônicas com que se encerravam as reuniões, a minha atitude não era muito diversa da postura que mantinha ao início assistencial. E, de incidência em reincidência, habituara-me ao serviço religioso com a pontualidade e compostura de semblante, distante, porém, do interesse e da compenetração que o culto da prece, convite ao homem para o encontro consigo próprio, nos impunha a todos. Tal fenômeno, entretanto, lamentavelmente ainda ocorre em muitas células espiritistas, exigindo dos seus dirigentes os mais reiterados esforços para a manutenção do nível necessário à coleta dos valores legítimos de produtividade intercambial e trabalho. Daí a necessidade constante de estudo com meditação e da sua natural aplicação diária na vida prática, para que o formalismo, tão comum em outras escolas de fé, não se amerceie das almas que se devem esclarecer, tornando-as responsáveis em matéria religiosa. Recordava as palavras do Esculápio e emocionava-me. De fato, era fácil constatar só a realmente destinação para o bem, para a produtividade útil, consoante as lições serenas e sábias da vida. O mineral, o vegetal, o animal, o homem, o anjo, todos caminhamos pelas rotas sem termo, para um único fim: a perfeição. O primeiro sonha, o segundo sente, o animal sofre, o homem conquista e cresce, e o anjo sublima-se. Com a aquisição do livre-arbítrio, cada um escolhe o roteiro a perlustrar. As ações criam consequências que, por sua vez, geram efeitos, mais ou menos graves, apressando, estagiando ou retardando a marcha. Nos reinos primários da forma, a lei manifesta-se sábia e paciente, usando as dádivas do tempo em retortas e laboratórios transformistas da erraticidade. Nas fases inferiores da vida, o princípio anímico caminha com segurança rumo às escalas mais elevadas. Posteriormente, o princípio espiritual que o despertou do sono letárgico do mineral, descortinou os horizontes da sensibilidade vegetal, desenvolveu o instinto animal,
penetra nos domínios da mente, dispondo da possibilidade, concessão divina, para encetar o avanço pelos trilhos da sabedoria, de que, em grau infinitamente pequeno, já é possuidor. Essa dádiva pode ser recebida como um empréstimo da misericórdia paternal de Deus, não é uma aquisição da alma, como muitos pensam. Do seu uso depende o futuro da sua felicidade pelo tempo e pelo espaço. Quantos malbaratem essa preciosa bênção em jogos ilusórios, retornam ao caminho dos recomeços, até a hora em que se resolvam despertar para o ilimitado amor. Eu concluía, assim, que ninguém deve candidatar-se ao reino de Deus, se não deseja buscá-lo no próprio mundo íntimo. Por essa razão, afirmou Jesus, é que esse reino não vem com aparências exteriores. Bendita a doutrina é o Espiritismo, que derrama luzes em abundância. Ditosos quantos podem, enquanto na vida física, conhecer as glórias do além que lhes estão reservadas após o labor e as canseiras do sofrimento. Minha filha, Espiritismo significa oferenda preciosa do Excelso Pai, atendendo às rogativas de Jesus Cristo, para a felicidade dos romeiros do mundo. Aproveitar tão alta doação é carregar um fardo, certamente, no entanto, um precioso fardo, sacrificando tudo, pela incomum felicidade de aproveitar o ensejo que, talvez, não se renove em tão próximo tempo. Pouco importam as dificuldades em torno do ideal espiritista. É imprescindível lutar e lutar muito. O homem, iluminado pela luz clara da mensagem kardeciana, pode ser ridicularizado, nunca porém ridículo, humilhando, porém, jamais humilhante, perseguido sem, porém, ser perseguidor abandonado, maltratado, sem jamais abandonar a fé generosa e pura que o aquece, conduz e anima. No século da fotografia e das imagens em movimento, do telefone e da telegrafia, da máquina de vapor, do aerostáto, do submarino, das profecias de Maxwell e da obra gloriosa de Zamenhof, o Espiritismo pode ser considerado como a maior conquista do homem no campo da filosofia, equiparando-se, pela sua harmoniosa amplitude, às ciências vigentes e se tornando a religião essencial. Com a inteligência esclarecida, podendo examinar melhor os fatos e o seu encadeamento, quase retornei ao desânimo. Mas, antes que mergulhasse nas suas águas turvas, evoquei as palavras ouvidas nesses breves dias que me distanciavam da carne e procurei manter o equilíbrio necessário para o aproveitamento das horas. Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e amanhã, parecia escutar alguém murmurando aos meus ouvidos. E amparada nessa certeza consoladora, adormeci, confiante. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 13. O passe. Demorava-me sob as bênçãos da meditação salutar quando o Dr. Cleofas retornou, no dia seguinte, constatando que a noite de repouso me fizera um grande bem. Fazia-se acompanhar de um rapaz, em cujo rosto a bondade se espraiava dadivosa. Apresento-lhe o jovem Adrião, falou o médico com um gesto cativante. Apertamo-nos as mãos e, envolvidos pelo halo de simpatia recíproca, escutei o benfeitor prosseguir, elucidando. Trata-se de companheiro que se dedica ao serviço de refazimento espiritual, mediante a contribuição socorrista de passes. Portador de nobres qualidades, informou, solícito, o Dr. Cleofas, desde há muito se dedicou o jovem amigo ao sacerdócio do amor entre os enfermos e, conosco, sob as bênçãos de Jesus, atende ao programa da fraternidade, doando-se integralmente. Desculpando-se, delicado e discreto, das palavras de carinhoso estímulo do velho obreiro, o rapaz, que poderia ter sido um filho muito querido do meu afeto, acercou-se do leito quente e macio, falando-me com naturalidade espontânea. A visão feliz do abnegado instrutor enxerga-me com recursos que realmente não possuo. Aqui me encontro atendendo a imposições do dever. Transfuga da lei, em muitas etapas,
sou hoje agraciado com a dádiva de oportunidades educativas que não posso menosprezar para minha própria recuperação moral. E, nesse sentido, tenho aqui recebido as maiores contribuições para o meu programa iluminativo de ascensão. Em diversas ocasiões, e olhou com expressiva vivacidade para o médico silencioso e jovial, cheguei a recintos de socorro qual beduíno perdido e desarvorado, carregando aflições e andrajos, coberto do pó dos desenganos e ferido pelo sabre impiedoso dos erros ultrizes. Não fosse a bondade do vigilante incansável que me tem conduzido a este plano de meditação e trabalho. Enxugando uma lágrima que lhe deslizou pela face, continuou. O infinito amor de Jesus Cristo, nosso Senhor, porém, tem me acolhido, retirando-me do infortúnio de mim mesmo, e essas mãos, que tantas vezes foram utilizadas para a futilidade e o crime, agora se estão voltando para a tarefa justa de aplicação sadia, no serviço construtivo. Silenciando, momentaneamente, continuou, mudando de assunto, sob as vistas compassivas do benemérito médico espiritual. Sei que a irmã Otília, quando na terra, foi espiritista convicta. Não desconhece, portanto, o quanto representa em responsabilidade o seu esponsalício com essa doutrina, renascimento do cristianismo primitivo. Naturalmente, ligado a uma organização de assistência social, traz consigo créditos que não serão esquecidos, graças aos esforços em favor dos pequeninos. Todavia, por enquanto, o seu estado perispiritual não difere muito da situação em que se encontram outros enfermos, aqui igualmente hospitalizados, dependendo, a sua recuperação, dos esforços envidados na observância das prescrições que lhe serão ministradas. Já falei ao nosso enfermeiro, explicou o Dr. Cleofas, do seu caso e quais os recursos que devem ser movimentados para sua medicação. Como é do seu conhecimento, prosseguiu Adrião, com muita lucidez, todos os males procedem da mente, quando desorientada. Assim sendo, as enfermidades são decorrência natural do mau uso da saúde e, naturalmente, da desorganização mental. Só as mentes habituadas a exercícios disciplinares e educativos podem reunir recursos equilibrantes para a manutenção de uma vida sadia. Já o velho ensinamento dos latinos traduz essa afirmativa, referindo-se ao corpo são, mantido por uma alma sã. Animada pela bondade do moço, formulei uma indagação em torno de assunto de que muito ouvira falar, repetidas vezes, quando encanada. Poderia o bondoso amigo esclarecer-me algo a respeito da yoga e dos diversos processos de mentalização praticados pelos esoteristas, considerando-se os seus esclarecimentos há pouco enunciados? Naturalmente, respondeu-me. Explico-me. A utilização da mente é o medicamento e a ginástica mais proveitosa para o espírito. Amar, servir, ajudar, edificar pela superação da comodidade, vencendo os filetes perigosos que nos invadem, em forma de cólera, tristeza, inveja, queixa, é realizar exercício salutar. Nesse sentido, o Evangelho é um curso valioso de educação mental, à base do otimismo. Não desejamos aludir à cristalização mental em ideias nobres e belas, vibrações edificantes e generosas, distantes, todavia, da ação positiva, real e produtiva. Remontemos historicamente algumas valiosas lições. Zoroastro e seu primo Metioma, quando da compilação do livro sagrado dos persas, os Endjavestas sintetizaram num programa simples o roteiro da salvação. Pensar com justiça e aguçar a mente na pedra das experiências, sentindo as penas alheias e alegrando-se com as alegrias do próximo. Falar com justiça, fazendo da palavra um meio positivo, combatendo o mal e defendendo a verdade, ajudando o fraco. Depois, porém, de ter aprendido a pensar bem, a falar com justiça, deve o homem, preparado como está, agir bem. Posteriormente Jesus conclamou-nos, no programa singelo do amor e da caridade. A quem te pedir a túnica, dá igualmente a manta, a quem te pedir caminhar 1000 passos,
Segue 2000. Ao serviço positivo, pela ação valiosa e nobre. Depreendemos que pensamento e ação são as linhas mestras da vida libertadora, para a felicidade geral da grande família humana. Entendeu? Sim, respondi, emocionada. E a yoga, exclamei, ansiosa, realiza o aprimoramento da alma, consoante apregou os seus aficionados. Em verdade, retrucou, atencioso, a yoga opera modificações valiosas na alma, graças à austeridade disciplinar dos seus exercícios. Fundada na Índia, segundo a tradição, por Patanjali, é um sistema filosófico que ensina a ser o estado perfeito à contemplação, conseguida pela imobilidade absoluta, o êxtase, através de rigorosas práticas ascéticas. Embora o seu grande valor, quando a alma retorna da imersão no oceano profundo da meditação contemplativa, continua sedenta de novo êxtase, de nova libertação, não resolvendo, portanto, o endevassado problema da paz. Temos observado que o estado beatífico no mundo espiritual varia profundamente de quanto se acredita vulgarmente. Ninguém contemplará a face soberana por meio de voos individualistas, nas asas da mentalização. É imprescindível resgatar as divisas que a Mãe Terra concede, no ativo processo de intercâmbio fraterno, ajudando o berço generoso que nos recebeu, a ascender conosco, igualmente. E procurando fazer-se mais compreensível, acrescentou. O cristão que se afeiçoa ao trabalho, em favor de todos, guarda inestimável patrimônio, entesourando preciosas moedas que lhe conferem a entrada no reino da ventura. E dando novo rumo à palestra, acentuou. Iremos atender-lhe à organização espiritual, utilizando-nos dos recursos do passe, esse admirável auxiliar ao alcance das nossas intenções socorristas. Como é sabido, esclareceu, paciente, no passe movimentamos preciosos recursos que, infelizmente, entre os encarnados permanecem ainda inexplorados, embora as luzes que o Espiritismo tem projetado sobre o assunto. Todos somos dínamos geradores de energias poderosas, consoante a diretriz dada aos pensamentos. Pela mente, construímos ou derrubamos, ligando-nos às correntes com que melhor afinamos. Sendo a enfermidade uma resultante da harmonia do espírito no processo de ajustamento ao dever, considerando, ainda, as ações pretéritas e atuais, para que cessem seus efeitos, faz-se necessário anular-lhe as causas. Pela utilização dos recursos da prece, da paciência e da resignação, acompanhados de trabalho ativo, dispõe-se o paciente ao reequilíbrio da mente, pela situação de sintonia receptiva em que se coloca. Funciona, então, o passe, como medicação benéfica e estimulante. Daí a necessidade de se ligarem psiquicamente, agente e paciente, às esferas elevadas, para que a permuta de simpatia e entendimentos seja de positivos resultados. Busquemos, neste momento, passar da teoria à prática, recorrendo às fontes poderosas do bem e suplicando as dádivas da misericórdia divina. Calando-se, o jovem amigo quedou-se silencioso e, em breve, parecia em profunda concentração, elevado aos céus. Procurei, igualmente, reunir as energias de que dispunha, e a oração, fácil e consoladora, fluiu minha alma. Oh! Minha filha, quanto bem faz a alma esquecer tudo no momento da prece e banhar-se nas águas benditas da esperança. A prece é uma ligação de luz que envolve os espíritos em espiral ascendente. Rompe abismos e dificuldades e, qual telefone sublime, conduz tal grau de felicidade, que não é facilmente entendida pelas deduções mentais em processos comuns. Só aqueles que lhe experimentaram a emanação doçurosa nos terríveis momentos da inquietação, podem traduzir-lhe a concessão divina, ao retornar do mundo metafísico. Apaga preocupações e anula ansiedades, conforta o espírito e o mantém confiante.
Em breve sentia-se banhada por branda luminosidade que se desprendia do compassivo socorrista que continuava envolto na vibração oracional. Ergueu os braços e, com movimentos rítmicos das mãos, muito discretamente, aplicou-me os passes magnéticos. Como se obedecessem à movimentação passista, forças estranhas sacudiram minha organização perispiritual e todas as fibras pareciam penetradas por eletricidade em movimentação. Sentia que da região cardíaca laços fortemente atados se desmanchavam, oferecendo-me um estado de libertação. A respiração se me tornava menos torturada e a sensação de dor diminuiu consideravelmente. A aplicação não foi além de 2 minutos, após o que, a agradável torpor inundou-me toda, induzindo-me a sono reparador. Quando despertei, horas depois, respirava livremente. Adrião, sorridente, informou-me que a mesma operação se sucederia, por vários dias consecutivos, até que me encontrasse em condições de prosseguir com a movimentação do esforço próprio, segundo as instruções do Dr. Cleofas. Capítulo 14. A colônia por dentro. Diariamente, às vésperas, antes das orações do anoitecer, o jovem passista me trazia, com a sua bondade assistencial, elucidações e apontamentos sobre a água fluida, os passes magnéticos, as vibrações mentais, a prece e todo um cortejo de valiosos temas que me rasgavam horizontes ao entendimento, aclarando-me a visão. A justiça de Deus tornava-me mais amorosa e instruída, desaparecendo em meu pensamento as falsas conexões à base de tabus interpretativos, quanto às diretrizes superiores. Depois de um mês de contribuição magnética frequente, já me era possível movimentar-me pela sala singela, interessando-me, mais de perto, pelos problemas dos demais companheiros hospitalizados, ora em alguma pequena assistência mais direta, enfim, nessas pequenas coisas tão insignificantes, e tão importantes entretanto, para quem tem ânsia de recuperação do tempo perdido e busca iluminação interior. Verifiquei, tão logo me desembaracei do cansaço e do torpor que me prendiam ao leito, que o santuário hospitalar, que me acolhia, longe estava de ser a decantada mansão do repouso com que tanto sonhamos na terra. A palavra trabalho não era apenas um vocábulo, mas sim uma realidade construtiva e ativa em todos os lados. Os residentes pareciam divididos em mistérios especiais e não me recordo de ter visto, até hoje, um semblante sequer, onde a inércia se desenvolvesse. Certamente, enfermos de todos os matizes guardavam o leito por tempo indeterminado. Todavia, a movimentação dos próprios esforços muito contribuía para o despertar, libertando-os dos tentáculos porosos da doença demorada. Aqui e ali identificava rostos sisudos, preocupados, expressões de saudade e dor entre transeuntes e enfermeiros. Todavia, as bênçãos vigorosas do serviço a que se dedicavam pareciam anunciar-lhes melhores horas, em próximos tempos. E cientes de que o trabalho é mensagem divina, em contribuição benéfica, guardavam todos, na expressão do olhar, a presença da fada esperança, como mensageira da felicidade plena. Aclimatada, na terra, aos labores humildes de limpeza e asseio, ofereci-me a irmã Zélia, em dia de grande movimento, para contribuir de algum modo com os deveres de manutenção da enfermaria, onde me encontrava, experimentando, com a sua aquiescência, indizível júbilo. À medida que era atraída para esse serviço singelo, estranho revigoramento tomava corpo dentro de mim, entusiasmando-me e fazendo-me esquecer as preocupações e angústias lancinantes que ficaram no espírito, com a distância colocada pela morte. Num desses dias de trabalho habitual, enquanto reparava as peças do leito de um dos companheiros, que se demorava em terrível pesadelo, fui surpreendida pelo incondicional amigo Adrião, que me animou, bem-humorado. O trabalho, informou gentil, é o poderoso elixir de longa vida que fortifica todas as esperanças e esponja que apaga todas as preocupações. A alma que labora não é colhida pelas malhas das tentações da dúvida e do medo, ficando distante do barco fraco dos receios.
Enquanto revigora, o exercício do dever bem cumprido estimula energias, antes esquecidas, a dormitarem na inutilidade. Reabastece a organização psíquica e imprime ao espírito uma razão operante de lutar e vencer, proporcionando a felicidade do ideal. E prosseguindo, com entusiasmo crescente, continuou. Com Jesus, aprendemos que todo trabalho é honrosa incumbência, constituindo-se concessão utilíssima de elevação para todos. O próprio Mestre, desde as primeiras horas na carpintaria de José, onde se exercitava, ensinou-nos o melhor meio de valorizar o tempo, em aplicação das horas nos serviços humildes, como base das grandes tarefas. Trabalhe quanto lhe permitam suas forças, estimulou-me com simplicidade, sabendo que o trabalho é o melhor medicamento contra a perturbação. Poupe, por enquanto, as energias mais valiosas, que serão úteis mais tarde e, pela aplicação sadia dos minutos, seu pensamento adquirirá roteiro disciplinar indispensável à utilização inadiável do porvir. E quando o cansaço tomar suas fibras, arrematou com encantadora jovialidade, lembre-se de que o Senhor até hoje trabalha por nós, sem desfalecimento. Estava radiante e grata. Concluída a pequena tarefa a que me dedicava, dispunha-me a buscar a pérgola à porta da enfermaria, quando o zeloso companheiro se aproximou de mim, oferecendo-se discreto. Hoje é domingo e encontro-me com um saldo de horas livres. Desejo oferecê-las a você e acredito que seriam de utilidade se as pudéssemos aproveitar numa pequena caminhada até o parque de repouso, nas cercanias do hospital, onde encontraríamos motivos de entretenimento e refazimento espiritual. Não me fiz rogada. Ao contrário, exultei de incontida alegria. Senti mesmo uma grande emoção. Momentos depois estávamos em plena rua. O movimento fazia lembrar o das zonas residenciais da terra, nos dias de repouso comercial. Silêncio agradável pairava no ar, quebrado somente pelo brando cício da brisa na ramagem do arvoredo. Era minha primeira marcha, além das dependências do pavilhão onde me encontrava em tratamento e, por isso mesmo, tudo tinha um sabor inusitado e delicioso. Parecia-me estar no próprio paraíso. Rapazes e velhos, jovens e matronas trajavam-se com discrição e decência. As mulheres, com leves túnicas, formavam pequenos grupos, todos passavam conversando na mais fascinante cordialidade, tocados por emoção muito diversa das intempestivas paixões do desejo. Demorava-me extasiada na contemplação da manhã fresca, fitando os quadros coloridos da natureza que, aos ósculos do dia em crescimento, mudava as tonalidades de luz na moldura das nuvens, em cambiantes variados e harmoniosos. Não cessava de admirar as belezas do caminho ajaezado de melzotes e tufos de violetas perfumadas que serviam de tapete colorido a hortênsias rosas, azuis e brancas. Com sorriso bondoso, Adrião chamou-me a atenção para os transeuntes que me fitavam alegres, notando a incontida satisfação com que me movimentava, traduzindo-lhes a minha situação de recém-chegada, como acontecerá a eles próprios em ocasiões passadas. Após 3/4 de hora, aproximadamente, chegamos a magnífico parque, arborizado, com jardins perfumados, onde algumas centenas de pessoas se agrupavam no mais cativante contentamento. Falam de saudades, disse-me o Cicerone querido, planejando reencontros na crosta, nos dias do futuro. A colônia Redenção, como você sabe, é um reduto de preparação, ou melhor, um hospital-escola, como informaram, onde os doentes se refazem aprendendo a terapêutica da alma, em quadros vivos, nos quais são cobaias e pacientes, laboratório de ensaio e clínica de recuperação, para depois recomeçarem a luta no abençoado campo que é a Terra, nossa mãe incompreendida e inesquecida. Daqui podemos valorizar devidamente a existência planetária, na indumentária da carne. Enquanto nos demoramos na vestidura física, desrespeitamos a concessão do Senhor entre revoltas injustificáveis e paixões cansativas. Depois, quando despertamos para os valores imperecíveis,
nossas atenções se voltam desesperadamente para o plano material, onde a felicidade nos acena, através das oportunidades de reparação. A Terra é a formosa escola de caráter e elevação. Todos que aqui chegam, continuou com expressiva tonalidade na voz, carregam débitos para com o planeta que lhes serviu de berço, propiciando o começo na imortalidade. Por isso mesmo retornarão ao cadinho das transformações morais. Ninguém pleiteie racionalmente a entrada no céu, antes do concurso santificante da experiência terrena. Ninguém aguarde felicidade pessoal e ascensão, enquanto seus pés estejam presos a compromissos no orbe. O nosso céu é consequência da felicidade de muitos a quem azorragamos por tempos sem conta, nas folhas da história, em épocas passadas, não mortas, todavia. A bondade do excelente amigo, por amor, concede-nos a evolução através das miríades de pousadas que o carinho de sacerdotes lídimos da caridade construiu à semelhança desta, onde o seu calor se encontra próximo da nossa frieza e o seu olhar magnânimo nos segue sem cessar. A passagem evangélica, referente às muitas moradas na casa universal do Pai, também alude a estas instâncias de socorro, onde a alma escala o seu percurso ascensional evolutivo. Nesse momento, um casal de velhinhos, em cujos semblantes a esperança parecia residir, acercou-se, sorridente. Tratava-se do casal Romero, estudantes da Reforma Luterana, e que, durante o último estágio na Terra, se ligaram à Igreja Protestante. O Sr. Romero desencarnara primeiro, por volta de 1932, e demorara-se na colônia Redenção enquanto se refazia do túmulo. Despertando para a luz meridiana do Evangelho, constatando em si mesmo a imortalidade da alma e renovando conceitos em torno da vida, procurou, em constantes tentativas mediúnicas, despertar a companheira para o movimento espírita, vigente e florescente nas terras do Brasil. Aferrada, porém, a letra bíblica, Dona Aurora não abriu uma fresta aos insistentes alvitres do companheiro desencarnado, continuando no estreito corredor literal, esquecida de que a fé sem obras é morta consoante a feliz observação de Tiago, o apóstolo intransigente. Desencarnando, uma década depois, chegara àquela casa de benemerência, escrava da pretensão religiosa, exigindo o céu a que pensava ter feito jus. Longo foi o seu processo de reajustamento e despertar. Todavia, crente honesta e sincera, ao aperceber-se das diretrizes novas que o Evangelho lhe apontava, candidatou seu encargo mediúnico, em dolorosa provação, no seio de uma família ligada a uma das igrejas reformadas, para onde retornaria em breve, pelo processo santificante da reencarnação. Rapidamente, sentimos-nos os quatro fortemente afins e interessados pelas questões da doutrina espírita poderoso e norteador de almas, conduzindo a senhora Romero a conversação para minha última experiência terrena, após o que, igualmente emocionada, me narrou os fatos citados. Demoramo-nos reunidos até horas avançadas, quando o dia, pleno e estuante, dominava a paisagem, coroando a fraternidade naquele recanto aprazível, com a mensagem dourada de sua benéfica luz. Capítulo 15. No Departamento Esperança. Preparávamo-nos para as despedidas quando a senhora Romero nos convidou para breve repasto no Departamento Esperança, onde, às 14 horas, seria pronunciada uma conferência sobre a língua espiritual internacional, o Esperanto, para interessados nos problemas das comunicações entre as almas. Dispondo, realmente, de tempo, o moço Adrião aqueceu a gentileza e rumamos para o quarteirão verde onde se erguia imponente edifício de linhas clássicas, ornado de altas colunas. O casal Romero, demonstrando conhecer a zona em que se localizava o prédio, conduziu-nos por alamedas arborizadas que terminavam em belos jardins. No centro, verdejante estrela pentagonal, de ficus, em alto relevo, bordada de miúdas flores douradas, arrancou-nos uma expressão de admiração à sua beleza. É a estrela que identifica o Esperanto, informou o Sr. Romero, tecendo entusiásticos encomos à língua universal.
Repuxos caprichosos derramavam graciosos fluxos d'água formando no ar desenhos geométricos, animados de movimento, entre canteiros artisticamente desenhados e cobertos de gerânios, rosas, cravos. Galgamos a escadaria de mármore alvo, machetado de fragmentos verdes que lhe davam comunicativa beleza. Rumamos para amplo refeitório onde um grupo de gárrulos jovens, aos pares, se comunicavam em algaravia contagiante. Sem que eu pudesse compreender-lhes as palavras, o anfitrião que nos convidara explicou tratar-se de um grupo de almas que se candidatavam à reencarnação em países sul-americanos, principalmente no Brasil, e que ali se encontravam em estágio de aprendizagem dos futuros idiomas pátrios, bem como do Esperanto. Conduziriam o emblema verde e o símbolo do cordeiro, transmitindo às crenças das suas novas pátrias a mensagem do Espiritismo Consolador. Dirigimo-nos a uma mesa bem disposta, e, após a apresentação da carteira de esperantista, o Sr. Romero, sem dificuldades, conseguiu que fôssemos servidos de agradável repasto. Feita a refeição, demoramo-nos a percorrer as dependências do amplo edifício e, surpresa, verifiquei tratar-se de um educandário de grandes proporções, à semelhança das universidades da Terra. Impressionou-me, sobremaneira, a biblioteca de amplas estantes abarrotadas de livros, na língua internacional, arrumados e catalogados, com lombadas brilhantes. Esclareceu-nos o Sr. Romero que ali estavam todas as obras em Esperanto que se escreveram na Terra e outras que seriam oportunamente ditadas por via inspirativa, para o deleite do mundo intelectual. Embora o Esperanto não tenha pátria nem seja uma língua de caráter religioso, informou Cicerone será, no futuro, o grande mensageiro do Espiritismo para a humanidade, como já acontece no Brasil com as primorosas traduções que, de algum tempo para cá, se vem fazendo com as obras da codificação e outras psicografadas. Alguns dos livros em Esperanto que hoje se encontram na Terra já eram aqui conhecidos, como sido escritos por ex-alunos do educandário, hoje reencarnados. Aproximamo-nos do auditório. Era um amplo salão de linhas austeras com 400 assentos, aproximadamente. A hora aprazada, depois de algumas músicas cantadas em Esperanto, assomou à tribuna simpático cavalheiro de meia-idade, que iria proferir a conferência anunciada. É velho espiritista mineiro, desencarnado há algum tempo, esclareceu a senhora Romero, sentada ao meu lado. Dedicado trabalhador da causa do amor universal, demorou-se, enquanto na Terra, ao estudo e prática do Espiritismo e do Esperanto, desfraldando muito alto a bandeira da fraternidade. Aqui chegado, continua o mister de difundir os postulados esperantistas e espiritistas, oferecendo melhor labor à preparação de almas para as grandes jornadas do futuro. É-me impossível, por circunstâncias de vária ordem, traduzir as magníficas expressões do inspirado orador. A palavra fácil escorria-lhe dos lábios aos nossos ouvidos, como música bem modulada. Entre outros enunciados esclarecedores, assim se expressou o conferencista. Após os tumultuosos dias que culminaram, na França, com a eleição de Carlos Luiz Napoleão Bonaparte para presidente da República, e que, posteriormente, degeneraram na sua proclamação a imperador, o mundo receberia, através de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, em Paris, e na cidadezinha polonesa de Bialystok surgia a alma luminosa de Lázaro Ludovico Zamenhof. Descendo ao vale humano logo após as sanguinolentas lutas levadas a cabo pelo insolente imperador francês com o imenso império moscovita que então dominava a Polônia, tantas vezes dividida entre a Áustria, a Prússia e a Rússia, Zamenhof conduziria a flâmula ardente do ideal da compreensão humana, para desfraldá-la, mais tarde, vestida da mensagem imperecível do Esperanto, o demolidor dos bastiões linguísticos. Do seio da escravidão desse povo sofredor, que vivia no tumulto de línguas e dialetos que reunidos somavam a mais de 200, o mundo receberia, como recebeu, a 15 de dezembro de 1859, o missionário do idioma internacional.
Constrangido por uma série de circunstâncias de meio ambiente e obsoletas ideias, Zamenhof sentiu a inspiração banhar-lhe a alma de desbravador, e, ante as injustiças que seus olhos diariamente contemplavam, na forma de chicote no dorso nu das gentes de sua raça, judia, compreendeu a imperiosa necessidade de romper as barreiras que separavam os homens, as raças, as religiões, através de algo que fosse comum a todos, como auxiliar indispensável à fraternidade que lhe fascinava a alma e o coração. Assim, entre longas meditações e demorados exercícios, conseguiu, com inauditos esforços, evocar, arrancando da tela da memória, como em processo quase adivinhatório, os vocábulos, raízes e fonemas, das línguas mais faladas no mundo, construindo o Esperanto, que significa o que espera, atestando sua robusta força de confiança no futuro. E mais adiante, depois de inauditas dificuldades, prosseguiu o erudito orador, retornando de Moscóvia para onde rumara a fim de doutorar-se em medicina, teve a imensurável angústia de saber que seu pai, zelando pelo bom nome da família, incinerara aqueles papéis que, acreditava, fossem apenas o fruto imaturo do cérebro incendido de jovem e inexperiente entusiasta. O gigante, porém, não tomba ante dor tão grande. Antes, levanta-se e recompila, com mais acendrado amor, a obra monumental que o imortalizou nas sendas do porvir. Com 28 anos de idade, lança seu primeiro livro, filho de incansáveis labores, e o mundo desperta para uma nova era. Zamenhof informaria, mais tarde, que a atitude de seu pai somente lhe conferirá ensejo de revisar, aprimorar, fortalecer o Esperanto, sendo, portanto, um grande bem antes que um mal. O versado conferencista prosseguiu, fascinante, tecendo comentários em torno do esperantismo, encerrando sua memorável narrativa com a seguinte peroração: estudar o Esperanto, ensiná-lo e amá-lo é contribuir para a felicidade dos povos, construindo a fraternidade no imo de todos os seres. Sintonizados, pelo coidealismo esperantista, com nossos irmãos de outras cores religiosas, alarguemos os domínios da tolerância preconizada por Allan Kardec, amando e servindo a todos, indistintamente, aprendendo, pelo caminho da humildade, a respeitar todos os credos como roteiros iluminativos da alma, ante a nossa doutrina de fé impersonalizada. Ergamos alto a verde bandeira do nosso ideal, como lema de união e entendimento. Ridicularizados, continuemos. Injustiçados, prossigamos. Retendo na alma a certeza de que aquele que espera alcança, avancemos imperturbáveis. Ensinando e desculpando, como aquele que, vencendo o próprio eu, vence as barreiras da intolerância e do vício, favorecendo a humanidade com a melhoria pessoal, ajudemos o mundo com as bênçãos dadivosas da esperança. Encerrada a palestra, demandamos o jardim. Guardamos no íntimo, como jatos de luz que nos davam melhor visão, as palavras ouvidas. Vibravam em nossos ouvidos os últimos ameios da agradável melodia entoada por todos, ao encerramento da reunião. Recordava-me de ter escutado falar, vagamente, sobre o Esperanto, enquanto estivera na Terra. Jamais supusera, entretanto, que essa reunião de fonemas fosse a grande mensagem de Jesus ao mundo sedento de compreensão. Ao nos despedirmos, reconhecidos, do casal Romero, retornamos à enfermaria, jubilosos, Adrião e eu. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 16. O templo de comunhão com o alto. Filha do meu coração, enquanto me demorava na terra, recordo-me de ter ouvido, em versos, o roteiro da felicidade, mais ou menos assim traçado. Essa felicidade que supomos. Toda arreada de dourados pomos, e nunca pomos onde estamos. E muita vez me perguntei se,
em verdade a felicidade existia. Hoje, após a claridade da sepultura, posso afirmar-te que a felicidade existe e encontra-se ao alcance de quantos a queiram fruir. Sucede somente que, enquanto a buscamos fora de nós, não a encontramos, porque a felicidade está dentro de nós, onde raramente a buscamos. Para o homem comum a felicidade resume-se no problema da posse. Possuir ou não, ser dono de algumas moedas ou escravo de alguns milhões, eis o que comumente se acredita como felicidade. Alguns anseiam pelo gozo que a posse pode comprar. Outros se tranquilizam com o que a posse já adquiriu. No entanto, tem-se constatado que não são felizes os que possuem a riqueza. A felicidade não é uma consequência do que se tem ou se deixa de ter. É uma construção íntima que depende da nossa atitude de encarar o que temos ou o que deixamos de ter. Muitas vezes, quem possui algo, torna-se dominado pelo que tem, assim como outros, que nada têm, se tornam escravos desse nada ter. Quando Jesus nos falou da pureza de coração, ensinou-nos a adquirir tesouros inalienáveis do espírito, com os quais o homem é feliz. Essa realidade, eu a compreendi agora. Embora as circunstâncias em que transcorrer a minha existência física, podia, lentamente, ir adquirindo a felicidade tão sonhada, através do descobrimento da faculdade essencial da alma. O amor. Com o amor podemos aprender a ser puros de coração, exercitando essa pureza nas ações que o amor impõe. Na colônia, entre os demais sofredores, descobri o amor de Jesus vestindo almas enregeladas pela indiferença, consolando corações revoltados, socorrendo espíritos desanimados. E um alento novo me animava iluminando minhas horas de meditação e prece. A cordialidade dos companheiros ensinava-me a fraternidade, exercitando meu espírito no roteiro da compreensão. O cooperativismo era uma realidade vibrante, entre todos. À semelhança de abelhas operosas em colmeia disciplinada, todos trabalhavam jubilosos. O tempo transcorria cheio de esperança que se renovava. No domingo seguinte, o amigo Adrião, em nome da senhora Zélia, veio buscar-me para as orações em conjunto e no tempo de comunhão com o alto. Eram quase 18 horas e o sol derramava sua luz sobre a terra, em poente dourado. A natureza emoldurava-se do ouro esvoaçante púrpura, transformando-se numa tela de indescritível beleza. Em breves minutos, fizemos o percurso entre o jardim de repouso e a praça central, em cujo logradouro se erguia o santuário. Esperava-me o casal Romero, que se tornava interessado no meu progresso espiritual e na adaptação à colônia. Guardava-me ansiedade crescente na medida que chegávamos ao recinto reservado às orações coletivas. Estava acostumada a frequentar redutos de orações e igrejas, na terra, todavia, a oportunidade que se me apresentava era, em tudo, diferente dos ensejos antigos. Conhecia mais de perto o valor da prece e podia aquilatar os benefícios poderosos dela decorrentes. Além disso, a ocasião oferecia-me nova oportunidade de comunicação com grande número de espíritos que, à minha semelhança, se encontravam em processo de reajustamento e aprendizado. A visão do templo, de linhas austeras, destacava-se dos demais pela alvura das paredes e beleza clássica. Quadrangular, era de grandes proporções, fazendo lembrar velhas construções gregas. Suaves harmonias envolviam a tarde em crepúsculo. O largo hall cercado de colunas alvinitentes abria-se majestoso para o interior. Misturando-nos aos grupos que avançavam pelas escadas brancas, nele penetramos e aos meus olhos ansiosos desdobrou-se a visão, imponente pela sua beleza, da grande casa de orações. Silêncio eloquente dominava o recinto, embora se encontrasse quase literalmente lotado. A agradável sensação de bem-estar se comunicava entre todos, infundindo profundo respeito. Adrião, afeito ao culto da prece no austero recinto, conduziu-nos, com prestimosa bondade, às poltronas laterais, donde podíamos descortinar todo o panorama.
Era, sem dúvida, um dos celestes departamentos reservados ao abastecimento das almas que granjearam méritos nas romagens sucessivas. Enquanto assim eu pensava, o carinhoso amigo, que parecia comunicar-se com os meus colóquios íntimos, interrompeu-me as conclusões apressadas e, sem afetação, no tom familiar que o caracterizava, esclareceu. Sem dúvida, minha irmã, todo lugar, em qualquer parte, reservado ao apostolado do bem, é um departamento da mansão celeste. Mesmo nas regiões mais primitivas e incultas, constatamos a augusta bondade de nosso Pai, que se utiliza de todo o material para a assistência misericordiosa das almas. Aqui a disciplina educadora, na outra parte é o recomeço coercitivo, mais longe são os sofrimentos em admoestações constantes. Este recinto é um santuário reservado ao culto da prece, onde podemos comungar com as esferas mais elevadas. No entanto, é igualmente reduto de meditações, escola de aprendizagem indispensável, onde recolhemos material doutrinário para devida utilização, oportunamente. Como é sabido, continuou, pausadamente, as telas da memória tudo recolhem, guardam, arquivam, selecionando ruídos e vibrações, para um dia devolver ao consciente, no devido lugar e na legítima acepção em que foi catalogado. Muitas vezes, padece-se de perda das lembranças. No entanto, tal fato, de caráter facilmente compreensível, é consequência do mau uso da faculdade retentiva, em vidas pregressas. A memória exercitada na astúcia política dos interesses imediatistas ou utilizada para recordar o lado mau das pessoas e fatos, perde a sua função nobre e enseja o crescimento de males que virão atormentá-la, mais tarde. Apesar disso, nada se perde, e como o espírito somente evolui pela prática e pelo exercício das virtudes, em múltiplos embates, a memória aguarda as aquisições valiosas para as horas próprias da ascensão. Os apontamentos aqui recolhidos, continuou com naturalidade fascinante, pela nossa ansiedade, incorporam seu patrimônio de que os já podemos dispor, ampliando ou esclarecendo os conhecimentos adquiridos para engrandecimento dos nossos recursos. Muitas lições, aqui ventiladas, recordam nossas quedas e fracassos, gritando alto em nosso espírito o apelo para as repetições reparadoras. Entretanto, a nossa colônia é ainda casa de recuperação, mais hospital de emergência, onde a vigilante caridade do céu recolhe desequilibrados que, se deixados no urbi a pervagar, entrariam em afinidade com encarnados, sobrecarregando-os de dolorosos problemas, além dos que, por lei purgativa, lhes cabem no reajuste de si mesmos. E encerrando os esclarecimentos, oportunos aliás, ratificou os argumentos, informando. Constitui-nos bênção imerecida, cada encontro sob a abóbada acolhedora que ora nos agasalha. Só então olhei para cima e notei, surpresa, que o teto era realmente abobadado, rompendo-se em linha circular quando próximo à tribuna reservada ao parlamentário, situada sobre estrado atendido por 6 degraus. Podia-se então distinguir uma pérgola ornada de rosas trepadeiras que bebiam as dádivas da noite que se avizinhava. Suave perfume brincava no ar, carregadas por ventos brandos. Nesse momento ouvimos o canto coral que preparava o ambiente para as orações. Ali se encontravam criaturas que pertenceram a várias correntes religiosas da terra. Quando as vozes se quedaram, verifiquei que a emoção que eu experimentava era generalizada, porquanto muitos choravam discretamente. A esse tempo, respeitável ancião, envolto em alva túnica, debruada de azul, recordando o venerável sacerdote de épocas muito recuadas, assomou à tribuna, ante a vibração de simpatia geral. É o irmão Policarpo, murmurou Adrião, ao meu ouvido. Com pausada voz, vibrante e melodiosa, começou o instrutor. Irmãos, muito queridos, seja conosco a paz do Cristo a quem temos a honra de amar e servir. Entoemos nosso cântico de júbilos por nos encontrarmos na oficina redentora onde somos convidados a forjar, com sacrifícios renovados,
A felicidade é antes malbaratada, por imprevidência e precipitação. Nossa condição atual de espíritos desencarnados, embora a diversificação de rotulagem religiosa, não difere muito do que fomos. Nem anjos, nem demônios, mas homens, almas em aprendizagem segura, apenas despojadas da carne. A matéria que o deixamos recentemente e que, durante algum tempo, foi motivo de queixas e imprecações, é o nosso abençoado campo de luta. Ninguém ascenderá sem o resgate com as sombras do passado, na Terra. Embora as ânsias de evoluir em alguns e a saudade cruciante em outros, a reencarnação é-nos ainda a bendita oportunidade de evolução, através da qual espalharemos o cimento divino no solo das próprias cogitações para a construção eterna. Por mais procuremos esquecer, ainda somos aquelas almas que ouviram as mensagens celestes pela boca da iniciação esotérica, na recuada Índia, no longínquo Egito, na remota Caldeia, na antiga florescente Israel, abandonando imediatamente as instruções recebidas, descendo ao seio dos grandes rios, distendendo fronteiras de guerras, saqueando e matando, em nome de mentirosas hegemonias políticas. Emocionados junto aos venerandos mistagogos, fascinados pelas revelações de Brahma aos rishis, deslumbrados ao clamor das vozes nas bocas de intérpretes da mensagem, tudo esquecíamos na ânsia do poder e da dominação. E depois do mártir nazareno, quantos continuamos na mesma tormenta de antes? Pelas sendas da cobiça ampliamos o campo de batalha, invadimos lares honrados, poluímos famílias inteiras, dizimamos cidades. Cobrindo o pó das sandálias de Átila, Alarico, Gengis Khan ou, antes deles Alexandre, César. Procuramos matar a sede de dominação, com o sangue dos vencidos. E até o momento, vibram, em muitos de nós os monstros da animosidade, aguardando apenas o instante de crescerem, escravizarem, destruírem. Não tenhamos a louca pressa da libertação impossível. É enganosa a felicidade solitária, enquanto vítimas e adversários de nossos espíritos gemem em regiões desoladoras, imantados a ódios seculares ou atados a postes de dor inenarrável, suportando atrozes padecimentos, devastados pela ânsia da vindita, aos quais temos de oferecer o concurso da nossa renúncia salvadora. A serenidade, que ora nos visita, representa uma trégua em nosso campo armamentista. E uma contribuição da misericórdia de acréscimo, do conquistador inconquistado, que nos possibilita o ensejo de aprender para reparar, proporcionando-nos os instrumentos do amor para o refazimento dos caminhos destroçados. Utilizemo-nos de tais graças e, no exercício da meditação, esforcemo-nos para a realização mental de elevados ideais na matéria, a fim de que, ao soar o apelo de chamado ao retorno, não apresentemos, vazios de sacrifícios, os celeiros de nossas disposições. Não aguardemos, porém, quando de partida para o terreno a recompor, comodidade sem privações nem provações, amparo do entendimento, cooperação da ternura, acompanhamento da felicidade, recompensas a que não podemos aspirar.